Simples Nacional. Simples Nacional é um regime tributário. Hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico, eu vou falar dos três principais, tá? Nós temos os três principais regimes tributários. Lucro real. Nós vamos entender durante a semana quais são as possibilidades para esse cara. Lucro presumido e Simples Nacional. Nós poderíamos ter um quarto aqui, que seria qual? Lucro arbitrado, mas esse cara é uma exceção da exceção, não vamos perder tempo, porque isso nós não temos aqui. Eu vou ensinar para vocês as oportunidades de recuperação tributária aqui, mas nós vamos começar por aqui. Por quê? O cara do Simples Nacional é o cara mais fácil de você começar, é a oportunidade mais simples e pode estar na porta da sua casa. Simples Nacional é um benefício concedido para as empresas de pequeno porte, ou seja, para que estão no início da sua vida. É um benefício concedido no seguinte sentido: você possui aqui, por exemplo, alíquotas tributárias incidentes sobre a venda menores que, por exemplo, no regime do lucro real e presumido. Você possui um sistema mais simplificado, ou seja, aqui eu recolho apenas uma guia de imposto, chamada a Guia de Recolhimento Simples ou Documento de Arrecadação do Simples Nacional, DAS, no qual a empresa faturou X, aplica-se uma alíquota com base nos últimos 12 meses. Eu vou ensinar tudo isso para vocês na prática, e eu já vou abrir as planilhas aqui para mostrar um caso para vocês, que a parte do Simples Nacional tem ferramentas e tem cálculos e nós temos tudo isso automatizado. Aqui você está conhecendo o assunto. Então, o cara do Simples Nacional ele possui um benefício que tem alíquotas lá, quando o cara é comércio, por exemplo, que começam 4% sobre o faturamento. E pode aí variar até 18%, 20% e assim sucessivamente. É nesse momento, por exemplo, que o cara do Simples vira cliente de planejamento tributário. E o que isso acontece? Eu tenho lá um percentual sobre o faturamento do mês e esse percentual fixo não. Esse percentual sobre o meu faturamento, que é 4%, que é 6%, que é 10%, que é 12%, ele compõe todo o custo tributário das empresas do regime normal. Então esse cara paga, por exemplo, dentro dessa alíquota ICMS. Se ele é um comércio, que é o nosso caso, ele paga, por exemplo, PIS. Ele paga COFINS, igual. Ele paga a contribuição previdenciária patronal, que é o vulgo INSS. Só que ele não paga pela folha, esse é um grande benefício. Ele paga um percentualzinho pequeno sobre o faturamento. Então, ele paga aqui também o imposto de renda, pessoa jurídica, IRPJ. Ele paga a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Ou seja, ele paga os mesmos, ele recolhe os mesmos tributos que esse cara aqui, Mas qual que é o grande benefício dele? Ele tem uma simplificação e ele tem alíquotas reduzidas no início da sua vida. Então ele vai lá, pega uma guia que a contabilidade apura, do determinado percentual sobre o faturamento, que é calculado com base nos últimos 12 meses dele, paga aquela guia, ele quitou o custo tributário dele do mês. Acabou, certo? Então o que nós temos aqui? O cliente do Simples que hoje o Brasil deve estar próximo, eu não peguei os dados atualizados, e isso é divulgado pelo IBGE, de 22 milhões, 23, um pouco mais, um pouco menos, de empresas. E desse montante de empresas, mais de 85% são do Simples Nacional. Então, aqui é base infinita. Se todo mundo que trabalhar na área tributária fizesse só Simples Nacional, teria ainda cliente para todo mundo. Aqui é base infinita. É mais de 80%, é 85% para mais de todo o rol de empresas no nosso país que é tocado pelas micro e pequenas empresas no que diz, por exemplo, a geração de emprego. Então, o que acontece? O mercado, o restaurante, o bar, a lanchonete, a padaria, a mercearia. Hoje em dia surgiu aquele, a gente chama de locais que vendem bebidas frias, que são as conveniências. Todos esses pequenos estabelecimentos que compõem a microeconomia da sua cidade, do seu bairro, são optantes pelo Simples Nacional. Então a base de clientes já está ali. E qual que é a oportunidade que nós temos?
A lei complementar, que criou o Simples, e mais precisamente na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, 140 de 2018, ela diz o seguinte, pessoal, lá no seu artigo 25, parágrafo 6º, que as mercadorias tributadas de maneira monofásica, e eu já explico o que é, devem ser segregadas para fins de aplicação da alíquota do PIS e COFINS, no que se refere o recolhimento, tendo em vista que essa receita já não é mais tributada. Mercadorias monofásicas para o Simples Nacional. É a grande oportunidade, a oportunidade de entrada. Por quê? Vamos imaginar que o ciclo comercial de uma mercadoria, ele passa por indústria, distribuição, varejo e consumidor final, que somos nós que arcamos com todo o custo tributário. Consumidor final arca com todo o custo tributário. Aqui encerra. Somos eu, você, como qualquer outra pessoa. E as mercadorias monofásicas, elas têm uma diferenciação na tributação do PIS e da COFINS. Ou seja, a tributação das mercadorias monofásicas, ela ocorre de maneira concentrada. O que significa? Que a lei atribuiu ao industrial recolher alíquotas superiores às convencionais como uma forma também de antecipar o tributo e tratar de uma maneira diferenciada a tributação de determinadas mercadorias. Então, o que acontece? Nessa atribuição diferenciada, num ciclo convencional, seria o quê? A mercadoria sai do industrial ou importador, se ela não for produzida em território nacional, é vendida para o distribuidor, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Tributa, tributa, tributa. Mas as mercadorias monofásicas ocorrem de uma maneira diferente. Ou seja, esse cara recolhe alíquotas superiores, ao ponto que quando a mercadoria é vendida pelo comércio varejista, ele não tem mais que pagar PIS e COFINS sobre essas vendas. Porque aqui já foi tributado na fonte, como se diz. Aqui já foi tributado de maneira até mesmo antecipada. No qual esse cara do Simples não significa que ele não paga PIS e COFINS, significa que ele pagou. Mas quando ele adquiriu a mercadoria, inserida no custo. Ou seja, para o Simples Nacional, e aí eu trago aqui algumas leis, por exemplo, das mercadorias, nós temos a oportunidade de reaver valores que foram pagos de maneira indevida a maior por não observar essa disposição legal no que se refere à segregação. Porque o cara do Simples, ele manda o faturamento, a contabilidade apura, não tem tempo, o controle deveria ser do empresário, e não observa essa segregação. Pessoal, aqui eu estou falando de um negócio que não tem limite de faturamento, tá? Quando eu digo do seu escritório. Por quê? Vamos pegar algumas leis aqui para vocês e tudo isso vai estar no resumo da aula e tudo isso nós vamos trabalhar de maneira prática. Eu já vou levantar as planilhas aqui. Então nós temos a Lei 10.147, que trata de mercadorias monofásicas relacionadas a produtos fármacos, estética, beleza e assim sucessivamente. Nós temos a Lei, por exemplo, 10.485, que trata de produtos relacionados a autopeças e assim sucessivamente. Eu tenho a Lei 13.097, que trata das mercadorias, das bebidas frias, que são todas mercadorias tributadas de maneira monofásica. Ou seja, dentro dessa construção, da nossa primeira oportunidade, talvez a mais lucrativa no sentido de imediatismo, de você não precisar de estrutura, você consegue fazer no teu quarto. Por exemplo, grande parte das pessoas começam assim, sem grandes estruturas, porque você precisa entregar um trabalho que não requer nenhum sistema. Por exemplo, nossos alunos têm as planilhas que nós disponibilizamos, que faz um cálculo automático com base nos XML, retifica as apurações, faz o pedido de volta e acabou, espera pagar.